esta cerimônia. Pedimos a todos, gentilmente, que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, fará o uso da palavra o coordenador estadual da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, deputado Carlos Veras. Bom dia a todos os senhores e senhoras presentes. Quero cumprimentar de forma muito especial nosso querido presidente Lula, cumprimentar a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, os ministros aqui presentes, meus conterrâneos de Pernambuco, André de Paula, Silvio Costa, Messias, Luciana, o ministro Renan Filho, o ministro Rui Costa. Cumprimentar de forma muito especial nossa bancada federal de Pernambuco, ser meu coordenador, que coordena a bancada de Pernambuco junto comigo, companheiro Augusto Coutinho, nosso querido coordenador, cumprimentar todos os deputados e deputadas federais, os senadores Tereza Leitão e Humberto Costa, cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas presentes aqui, em nome do prefeito Luiz Haroldo, da prefeita Márcia Conrado. Presidente, hoje é um dia de muita alegria para a nossa bancada de Pernambuco, nosso senador Dueire, Fernando Dueire, obrigado, senador que tem sempre contribuído muito com a nossa bancada. Cumprimentar toda a bancada também, deputados e deputadas estaduais que estão aqui presentes, nosso deputado estadual Doriel Barros, representando todos os deputados estaduais. Presidente, é um momento de muita alegria para todos nós, pernambucanos. Hoje, iniciar de imediato já a obra da duplicação da 423, do primeiro trecho, que vai até Lajedo. E a bancada de Pernambuco já deixa o convite, presidente, para que no segundo trecho, que é de Lajedo a Garanhuns, Vossa Excelência possa estar conosco na sua terra, em Pernambuco e em Garanhuns. Queremos você na nossa cidade, no nosso estado, para que possa dar ordem de serviço logo mais do segundo trecho. Essa é uma obra que beneficia diretamente mais de 300 mil pessoas, diretamente. Estrada e estrada de qualidade ajuda a trazer mais dignidade para a população, para escoar a produção, para garantir que as pessoas possam ir e vir com tempo, inclusive, mais rápido, não perdendo tanto tempo. Não tenho dúvida que Pernambuco vive um novo momento. O Brasil vive um novo momento, um momento de reconstrução, um momento onde, com a volta do novo PAC, a esperança de mais obras, de mais emprego, de mais renda. Com a duplicação também da 232, não só até Serra Talhada, que a bancada de Pernambuco já está reivindicando que a gente vá até Salgueiro, por conta do ramal da Transnordestina, que pega exatamente de Salgueiro até Suape. E a gente precisa integrar essas duas grandes obras, tão importantes para o desenvolvimento econômico de Pernambuco. O trecho que liga Santa Cruz a Toritama, um trecho tão importante. Obras importantes como o Arco Metropolitano e tantas outras. Não tenho dúvida, presidente, que são obras estruturadoras e que traz de volta a dignidade ao nosso povo. Como o senhor sabe, Pernambuco é a terra da poesia. E agora, a nossa poesia, em vez de poeira e estrada, como diz Maciel Melo, será e vai ser a estrada e esperança. Vai ser de estrada e esperança, porque o Brasil da esperança voltou com o presidente Lula. Um grande abraço, muita gratidão, presidente. Senhoras e senhores, a seguir fará uso da palavra a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Senhores, bom dia. Senhor presidente Lula, uma alegria e uma honra poder estar aqui. Quero fazer uma saudação muito especial aos ministros pernambucanos. Messias está incluído nos ministros pernambucanos, né?
Luciana, André, Silvinho, ministro Silvio. Quero agradecer muito ao ministro Rui Costa, com quem a gente sempre tem dialogado dos interesses do nosso Estado desde o início do ano. E uma saudação especial a quem tem tido muita paciência com a gente. Passei 2 horas ontem lá no Ministério dos Transportes, o ministro Renan e toda a sua equipe. Quero agradecer, parabenizando, né, pela dedicação, pela paciência e pela capacidade de trabalho. É claro que sempre há uma orientação e uma decisão política para fazê-lo, mas é muito importante que você tenha um time bom para poder tocar e fazer as coisas acontecerem, tirando sonhos de muitas décadas do papel e transformando em realidade. Cumprimentar aqui os prefeitos de Pernambuco, em nome da querida Márcia, presidente da Associação Municipalista, e o prefeito Sivaldo de Garanhuns. Cumprimentar aqui os deputados federais, deputadas, em nome dos coordenadores Carlos Veras e Augusto, e as deputadas em nome de Isa e de Maria. Minhas senhoras, meus senhores, a gente, quando fala de uma estrada, nós não estamos falando de asfalto. Eu venho lá de Caruaru, uma cidade irmã de Garanhuns. A gente, quando eu era criança, a gente disputava no colégio, né, e tinha muito garanhuense que estudava lá, qual era a cidade maior, qual era a cidade mais bonita, né, e acabou que aconteceu um fato com a cidade de Caruaru, que foi a duplicação da BR-232. Essa duplicação fez com que a cidade pudesse crescer, prosperar, gerar um polo maior de serviços, atrair novos investimentos. E agora a gente tem o sonho virado realidade de poder iniciar as obras de duplicação que ligam a cidade de Caruaru até a cidade de Garanhuns. Essa obra, na primeira etapa, liga até Lajedo, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, com a pressa que a turma está, a gente vai conseguir rapidinho poder já ter o edital do projeto e poder fazer continuidade da obra e entregar essa obra em pouco tempo, permitindo uma conexão tão importante que vai entre as nossas cidades polos da região do Agreste Meridional, do Agreste Central, mas, sobretudo, também fazendo as conexões com os estados vizinhos, permitindo o deslocamento da população de maneira mais fácil e também fazendo essas cidades prosperarem. Toda vez que você gera 1 quilômetro de asfalto, você gera esperança junto, gera uma sinergia para a modificação de oportunidades, gerando mais emprego e renda para o povo. Quem é da região sabe muito bem que a gente tem ali uma rota do queijo, uma rota do leite, tem agora um desenvolvimento de uma indústria agropecuária, pecuária de corte. Por conta disso, tem plantio de milho, tem plantio de soja, tem a pequena agricultura familiar. E para nós, não há outro investimento, neste momento, mais importante do que poder fazer essas estradas, poderem unir essa população e a gente poder sonhar outros sonhos. O polo turístico, que é essa região também, agora produz até vinho. O senhor sabe, presidente, nós estamos tão enxeridos que, além de produzir café gourmet, a gente produz vinho. E tem, sim, um grande destino turístico para aquela região, pelo seu microclima diferenciado, pelo seu potencial, pelas matas que existem lá. Acho que todo mundo que visualiza o agreste do nosso estado, né, a gente não quer ser visto com pena, a gente quer ser visto sempre como terra de oportunidades. E eu não tenho essas conexões feitas, como a gente está fazendo com a 104, com o Polo Têxtil, ligando a Paraíba, fazer a conexão da 423, fazer a conexão da 232, sonhar com a Transnordestina, que foi tema da nossa reunião de ontem por tanto tempo. Hoje de manhã já teve reunião da Infra, e eu volto para Pernambuco com muita expectativa positiva e já querendo visitar o canteiro de obra, esperando o senhor lá para poder também ver que a sua terra vai gerar muito mais oportunidade do que conseguiu gerar até agora. O que a gente tem um sonho, que eu sei que é compartilhado
com o sonho do senhor, que é pernambucano, é de ver que as pessoas podem ser felizes onde quer que elas vivam. A gente não quer ver mais gente saindo da sua cidade, saindo da sua região, para ser feliz fora daqui. Vi muita gente em Bom Conselho, indo-se embora para Santa Catarina, gente daquela região buscando oportunidade, sem conseguir fazê-la acontecer lá no nosso Agreste. Agora, acho que o jogo vira, o jogo muda, e a gente consegue manter as pessoas onde tem suas raízes, onde tem sua história, e para contar outras histórias como o senhor conseguiu contar aqui no Brasil e vai conseguir contar muito mais. Tenha na primeira governadora pernambucana, eleita com o voto do povo, alguém que é muito grata ao senhor, ao governo federal, aos seus ministros, que tem conseguido fazer as parcerias necessárias para que a gente possa fazer a nossa terra crescer sem deixar ninguém para trás. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe na caminhada. Senhoras e senhores, neste momento, o diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, assina na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais autoridades presentes, a ordem de serviço de duplicação da BR-423 em Pernambuco. A duplicação da BR-423 em Pernambuco, aguardada há décadas, insere-se no novo PAC. O empreendimento beneficiará diretamente cerca de 300 mil habitantes, diminuindo acidentes e reduzindo custos de transportes na região. Neste momento, fará o uso da palavra o ministro de Transportes, Renan Filho. Presidente, bom dia. Um grande prazer estar aqui hoje no Palácio do Planalto para fazer o anúncio dessa obra tão relevante para o estado de Pernambuco. Queria dizer inicialmente ao senhor que, além da governadora, de boa parcela da classe política do estado, está estampada na capa de todos os jornais hoje pernambucanos a duplicação da BR-423, que vai integrar o desenvolvimento da cidade de Garanhuns e do Agreste pernambucano ao desenvolvimento de Caruaru, que é a cidade ao lado de Petrolina que mais cresce, que puxa o desenvolvimento do interior do estado pernambucano, e integrar também o desenvolvimento do Recife, da capital. Por isso essa obra é tão importante. Uma duplicação, presidente, pouca gente imagina isso, mas ela é economicamente mais importante do que mesmo a abertura da primeira estrada. Porque quando você abre uma primeira estrada, que o acesso era de barro, as pessoas passam ali a conhecer aquela vila, aquela cidade, aquele município. Só que o conhecimento inicial, ele não leva logo no primeiro momento o investimento. O investimento ele vem quando a infraestrutura dá condição para investidores daquela mesma localidade ou de outras cidades levarem os seus recursos para lá. Eu dizia à governadora Raquel Lira, conversando um pouquinho agora há pouco ali na antessala do gabinete do presidente Lula, que o desenvolvimento de Caruaru certamente é influenciado pela capacidade de investimento que tem o Recife. Imagina um empresário recifense que tem algum dinheiro, mas que nunca tinha ido a Caruaru, a pista era simples,
ele tinha que enfrentar quilômetros a fio até lá, não sabia direito o que ia encontrar. E depois que o governo foi lá e duplicou a rodovia, deputado Carreiras, senador Fernando Dueire, ele se encorajou a ir conhecer Caruaru. E quando chegou em Caruaru, presidente, percebeu que Caruaru é essa cidade que a Raquel colocou aqui, uma cidade de oportunidades, uma cidade que, aonde se coloca recurso, ganha-se dinheiro e, por isso, tem capacidade de atrair investimento, assim como é o Brasil para o mundo, quando a gente caminha aí fora. Ontem eu disse ali no Itamaraty, presidente, o senhor esteve lá de manhã, que não tem nenhum país do mundo que ofereça projeto com rentabilidade como o Brasil oferece. Porque o Brasil não é moleza, não é simples você fazer um projeto que tem que rentabilizar acima da taxa de juros que a gente enfrenta quase que historicamente. O senhor tem sido o grande lutador para que essa taxa de juros caia, mas tornar um projeto rentável com a taxa de juros que a gente enfrenta no Brasil é um desafio. O mundo tem taxa de juros de 2, de 3. Alguns países mais desenvolvidos já chegaram a ter taxa de juros até negativa, como é o caso do Japão. Então, um projeto de infraestrutura no Japão, presidente, que dá 2%, 3%, o ministro Rui Costa conhece bem esse detalhamento, ele já é um projeto viável. Aqui no Brasil, os nossos projetos dão 10%, dão 12%, dão 15% de rentabilidade ao ano, porque precisam superar a taxa de juros, que está em queda, mas ainda está em 13%. Então, nós temos muitas oportunidades. E duplicar essa rodovia significa dar ao agreste pernambucano a integração com o desenvolvimento de Caruaru e de Recife, e certamente isso vai significar o quê? Melhoria na qualidade de vida, vai significar emprego, vai significar mais oportunidades para as pessoas. E o DENIT, presidente Lula, nesse preâmbulo aqui, ele tem um estudo muito interessante. Toda vez que a gente duplicou uma rodovia, a gente fala muito na geração de emprego na própria obra. Isso ocorre. Uma obra dessa vai gerar emprego na região. Vai gerar 800, 1.000 empregos na região durante a obra. Deputado Bivar, senador Humberto, senadora Tereza, senador Dueire. Mas o mais interessante é, depois da obra pronta, nunca mais o patamar anterior de emprego da cidade é o mesmo. Ele é elevado. A cidade passa para um outro patamar de geração de emprego. Isso aconteceu, presidente, em todas as cidades onde o DENIT duplicou as suas rodovias. Eu já encaminhei à Casa Civil esse estudo e depois eu vou encaminhar diretamente ao gabinete do senhor para que o senhor possa dar uma olhada nisso e para que isso anime o senhor, para que a gente possa fazer o máximo de duplicações de rodovias nesse país. Quem mais fez foi o presidente Lula, sempre fez. Outro dia eu fui dar uma entrevista. Viu, ministro Rui? A Bahia precisa da 116, a 101. Depois pode ganhar mais Pernambuco. É porque, presidente, o Rui está falando isso porque o Ceará e a Bahia, eles se sentem um pouco preteridos nas duplicações. E é verdade, quando o Brasil duplicou as suas rodovias, a Bahia ficou na 101 no final e terminou parando em Sergipe. Mas agora nós estamos andando e vamos chegar lá. Mas eu disse, presidente Lula, outro dia me perguntaram assim, mas a obra do PAC, o PAC não terminou a duplicação da BR-101. Aí eu disse, por que a senhora acha que não terminou? Ela disse, não, porque ainda tem um trecho em Sergipe, um trecho na Bahia para fazer. Eu disse, mas a BR-101 tem 1.100 quilômetros. E o presidente Lula duplicou quase 850. E só esses 850 é quase mais do que todas as duplicações que os outros governos fizeram só nessa obra que a senhora está relatando. Então, às vezes, a maneira de olhar como uma coisa é feita diz muito como a própria pessoa pensa, né, presidente? E verificar o esforço que o senhor tem feito, que o ministro Rui Costa tem feito para lançar o PAC no Brasil afora, certamente nos dá assim, muito entusiasmo para seguir trabalhando. E eu estou muito feliz aqui do trabalho que fizemos. Queria, governadora, dizer, aqui na presença de todas as lideranças, que o trabalho que o governo de Pernambuco fez foi muito relevante também para essa obra e para outras. Agilizou o licenciamento ambiental, e certamente se torna apto a receber recursos. Com a presença da governadora aqui, presidente, queria dizer também, porque sou vizinho, conheço bem o estado de Pernambuco pela proximidade. O estado de Pernambuco se ressentiu muito ao longo dos últimos anos pela falta de investimentos. Veja, presidente, que ao mesmo tempo foi a bancarrota, o porto de Suape com os investimentos em construção de navios.
foi a bancarrota à refinaria. O Estado sofreu com a perda de mais de 100 mil empregos só no litoral sul. As rodovias ficaram muito carentes por parte do governo federal. Desde que a presidente Dilma saiu do governo, nunca mais o Estado de Pernambuco tinha iniciado uma duplicação das suas BRs. Só hoje retoma os investimentos infraestruturantes para o Estado. Então, certamente é por isso que quem nos assiste lá de Pernambuco, ou quem está nessa solenidade aqui, e que lá atrás na eleição votou no presidente Lula, votou para isso, presidente. Votou para a gente começar essa obra hoje, para a gente retomar os investimentos em Pernambuco. Votou para que seja reconhecida a necessidade do Estado voltar a crescer. Eu queria dar um grande abraço no meu companheiro de ministério e colega de prédio, o ministro Silvio Costa Filho, que está imprimindo um gás novo lá no ministério, presidente. Eu tenho que chegar cedo, porque quando eu chego ele já está lá, e eu não gosto de levar calor de ninguém, não. Eu gosto de dar calor. Ele, o Silvinho, é muito trabalhador e tem que correr atrás. Queria dar um abraço também na Luciana Santos, nossa ministra da Ciência, da Tecnologia e Inovação, no ministro André de Paula, um grande prazer, André, reencontrá-lo. Saudar o ministro Jorge e dizer que Pernambuco realmente é um estado privilegiado, né? Tem 5 ministros, mas para além disso ainda tem o presidente da República. Então, viu, presidente? Veja, Bivar, que até a Bahia tem direito a sentir ciúme de Pernambuco no governo federal. Imagina os outros estados, né? Então eu queria abraçar muito carinhosamente a governadora, dizer que é uma grande alegria estar aqui com a senhora, e aproveito para abraçar todos os parlamentares, abraçar ali a deputada Isa, minha companheira de partido, e o senador Fernando Dueire, que são os 2 companheiros de MDB aqui presentes. E queria, presidente, dar um abraço ali no Renildo Calheiros, que é meu tio, deputado por Pernambuco, para depois eu não arrumar uma desavença familiar. Dar um abraço aqui no Carlos Veras, que é uma figura que tem nos ajudado em todos os momentos, presidente, nas divisões. Registrar aqui, presidente, a presença do Jorge Santoro, que é secretário executivo do Ministério dos Transportes, da Viviane S., que é a primeira secretária mulher de transporte rodoviário da história do Brasil, então isso é muito relevante. Saudar o Adroaldo Catão e o Leonardo Ribeiro, que são os outros 2 secretários do Ministério que estão aqui presentes. O diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, em nome dele eu saúdo todos os demais diretores do DENIT. Nós estamos nos desdobrando esse ano, presidente, porque no começo do ano a luta era, mas vão gastar o orçamento que tem, né? Aí agora, o Rui mesmo me perguntou isso várias vezes, mas agora ele já está segurando na rédea, viu, presidente? Eu chego aqui e ele diz, Renan, tenha calma aí, ó. Então, se não gastar o orçamento, não tem direito a pedir mais, né, presidente? Então, essa obra, presidente, é uma obra de 320 milhões de reais, são 44 quilômetros no lote 1. No lote 2, nós estamos com um projeto praticamente elaborado, estaremos em breve em condição de publicar a licitação. Obviamente, eu vou conversar isso com o senhor. É muito importante, numa reunião como essa, pedir aqui à bancada federal de Pernambuco, pelo protagonismo que o Congresso recebeu ao longo do tempo, pela relevância das emendas de bancada e pelo caráter estruturante dessa obra, que essa obra é uma candidata a receber recursos da bancada federal, não para esse trecho, porque o presidente já disponibilizou todo o recurso, mas para a gente iniciar o quanto antes o trecho 2 de Lajedo até a cidade de Garanhuns, porque é aí que o benefício ao estado de Pernambuco estará 100% feito. Essa semana, presidente, contar aqui publicamente, me permita, essa semana eu tive uma reunião de ministros com o presidente e lá na reunião o presidente falou assim, olha, a gente tem que conversar com os parlamentares, se esforçar na busca de recursos, porque governar numa democracia é um trabalho conjunto. Por mais que o presidente Lula seja essa liderança política, capaz de vencer a eleição que a gente viu o presidente Lula vencer, a eleição última, numa democracia, nem o presidente Lula é capaz de fazer sozinho. A gente precisa do apoio e da colaboração de todo mundo. O Ministério dos Transportes, eu não sei se todos os ministérios estão se candidatando, queria se candidatar a receber os recursos e eu tenho um compromisso. Se tiver o recurso da bancada, eu aplicarei o recurso e certamente isso se reverterá em desenvolvimento para o Estado, presidente. Eu tenho feito essa conversa e acho que é importante dizer aqui também
Queria dar um abraço na Maria Helena Ferrer, que é superintendente regional, substituta lá do DENIT, do estado de Pernambuco. Presidente, eu conversei muito, queria concluir aqui minhas palavras, mas eu queria dizer ao senhor, aproveitando aqui a oportunidade, que o Ministério dos Transportes, na sua gestão, presidente Lula, está iniciando obras em todas as regiões do Brasil. Eu acho que o ministro Rui Costa tem acompanhado bem. Na próxima semana a gente tem obra aqui, duplicação em Brasília, como a BR-080. Nós temos a solução da ponte lá em Rondônia. Nós temos esses dias a licitação da ponte do Jaguarão, que o senhor teve lá com Lacalle Depou, o presidente do Uruguai, e ele disse assim: presidente Lula, aquela ponte o senhor vai fazer? Aí o presidente Lula falou assim: e essa ponte não fizeram ainda não, rapaz? Porque já dava tempo de ter feito a ponte. Quando o presidente voltou, ligou para mim, fizemos uma reunião ali no Itamaraty, a licitação vai ser agora, nós já estaremos prontos para dar a ordem de serviço. O Uruguai se ressente, né, presidente, da nossa relação do Mercosul, por falta desse investimento, e nós vamos suprir isso. Temos obras em todo o Brasil, serão 80 bilhões de reais investidos no PAC nos próximos 4 anos, 78,8, vamos chegar a 80 certamente. Isso significará quase 4 vezes mais recursos do que o governo anterior investiu, e nós estamos trabalhando para captar 180 bilhões de reais em recursos privados. O Brasil, nos últimos 4 anos anteriores, presidente, do ponto de vista de recurso público, fez 1/4 do que o senhor vai fazer. E do ponto de vista de recurso privado, para duplicação de rodovias, para investimentos em infraestrutura de maneira privada, o Brasil só fez 6 leilões. Fez 1 no primeiro ano, 1 no segundo, 1 no terceiro ano e 3 no 4º ano. Nós estamos enfrentando o desafio de fazer, ministro Rui e presidente Lula, 35 leilões nos 4 anos do senhor. No próximo dia 24, nós já faremos o 3º leilão. Esperamos fazer no começo do próximo ano o 4º. E no ano que vem, ministro Rui, nós vamos fazer um leilão a cada mês para fazer frente à necessidade da infraestrutura nacional. Além disso, presidente, vale mencionar ao senhor que o Ministério dos Portos, a Casa Civil e o Ministério dos Transportes fizeram uma consulta ao TCU para equilibrar os contratos em desequilíbrio, com apoio decisivo do ministro Jorge Messias, que esteve inclusive lá pessoalmente conosco. Lá com o presidente Bruno Dantas e com o Colégio de Ministros do TCU. Nós estivemos lá. Isso nos autorizou a reequilibrar os contratos rodoviários, presidente. A gente vai otimizar aproximadamente 15 contratos. Isso vai garantir mais 40 bilhões de investimento nas rodovias existentes já concessionadas no Brasil. Isso certamente vai ajudar a gerar emprego e a desenvolver o país. Então, eu queria finalizar, presidente Lula, dizendo o seguinte: hoje nós estamos fazendo essa ordem de serviço aqui, porque o senhor, depois dessa recente cirurgia, que eu já percebi ali que o senhor já voltou a jogar bola, e a gente tem que combinar aquela pelada que o senhor tinha dito para mim. Depois da cirurgia, Renan, a gente vê como é que a gente faz. Eu vi o senhor já dando um chutinho ali, foi o vídeo mais assistido desses últimos dias aí no Brasil, nas redes sociais. E hoje nós estamos lançando aqui no Palácio do Planalto. Está muito prestigiada pela classe política de Pernambuco, né? A gente pode observar todas as grandes lideranças de Pernambuco aqui presentes neste ato. Mas se a gente tivesse hoje lá em São Caetano, ali vizinho à cidade, ali bem pertinho, naquelas imediações ali de Lajedo, de Cachoeirinha, de Garanhuns. Cachoeirinha é uma cidade muito representativa, presidente, porque é a cidade que vende arreio para Pernambuco e para o Nordeste inteiro, para Alagoas. Eu mesmo comprei muito lá na minha infância. Eu ia comprar sela, comprar manta, comprar rédea, mas eu ia mesmo era com vontade de comer carne de bode e de parar ali em algum lugar na estrada, porque essa é a referência que o nordestino tem. A gente hoje está lançando aqui, está todo mundo com cara de feliz, mas se a gente tivesse lá, a gente ia ver verdadeiramente quem está feliz com esse dia, que é o povo de Pernambuco que ganha com essa obra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
caro companheiro Rui Costa, chefe da Casa Civil, meu caro Renan Filho, ministro do Transporte, Silvio Costa Filho, ministro do Portos e Aeroportos, e já estava me dizendo ali no ouvido que quer fazer o lançamento do aeroporto de Caruaru, lá em Caruaru. Eu espero que ele marque isso perto de uma festa de São João, para a gente poder dançar o forró, já que o forró foi ontem aprovado uma lei que transformou o forró numa coisa muito importante desse país. Nossa querida Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, aliás, tem pessoas que estão me dizendo que a Luciana ela só governa para Pernambuco. Diz que cada 10 atos que ela faz, 9 é para Pernambuco. Meu querido André de Paula, ministro da Pesca e da Agricultura, companheiro Jorge Messida, querida governadora Raquel Lira, senadores Humberto Costa, Tereza Leitão e Fernando Doeri, deputado Carlos Reis, nosso coordenador da bancada, deputados federais Augusto Coutinho, Heriberto Medeiros, Felipe Carreiras, Fernando Monteiro, Guilherme Uchoa, Isa Arruda, Luciano Bivar, Maria Reis, Pedro Campos, Renildo Calheiros, Valdemar de Oliveira, está quase toda a bancada de Pernambuco aqui. Companheiro Fabrício, diretor-geral do DENIT, e Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns, por meio de quem eu quero cumprimentar os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Eu, na verdade, nem precisava fazer uso da palavra no evento que está anunciando o começo de uma obra que era importante desde que eu fui presidente da outra vez. E eu queria falar sobre o meu primeiro encontro com a governadora Raquel Lira. Eu, quando encontrei a Raquel a primeira vez, eu notava na Raquel uma jovem que parecia nervosa, não sabia com quem estava conversando, ou se soubesse, possivelmente, pensasse que estava conversando com um inimigo político. Ela tinha ganho eleições em que muita gente não acreditava que ela fosse capaz de ganhar aquelas eleições. Nós fomos para um ato público um pouco adverso. E eu tive a oportunidade de dizer para a governadora que ela podia ficar muito tranquila, porque durante o meu governo, nenhum governador ou governadora seria tratado de forma diferente e que Pernambuco seria tratado como se o governador fosse do meu próprio partido ou de qualquer outro partido. Porque é assim que deve se comportar um presidente da República em relação aos estados e aos municípios, um governador em relação aos municípios e os municípios, um prefeito em relação aos bairros. Um prefeito não vai preferenciar um bairro porque ele teve mais votos em detrimento a outro em que ele não teve voto. E eu acho que essa relação de respeito que eu consegui introduzir nesse país desde que ganhei as eleições em 2003 é uma demonstração da importância do exercício da democracia nesse país. Eu lembro que o Dr. Arraes era governador do estado de Pernambuco e, por divergência política com a presidência, não importa dizer quem era o presidente, Pernambuco ficou muito tempo sem receber nenhum investimento. Porque de vez em quando aparece gente para ocupar um cargo na presidência que acha que não pode fazer tal obra em tal estado porque o governador é de oposição.
E na minha formação democrática, isso não vai acontecer nunca. Nunca. Tem muita gente que acha que a gente, quando está no governo, a gente cuida somente das pessoas com quem a gente tem relação da filiação partidária. E eu sempre digo que eu duvido que tenha um governador no Brasil, durante o meu período de 8 anos, de 2003 a 2011, e duvido que vai ter no final desse mandato meu, prefeito ou governador que diga: o Lula não fez tal coisa na minha cidade porque eu sou de oposição a ele. Não existe essa hipótese. O que eu tenho dito às pessoas é que não me venho aqui apenas fazer discurso de que precisam de recursos. O que eu tenho dito é o que faz o dinheiro acontecer, é a clareza do projeto, a importância do projeto e a seriedade de viabilidade econômica e social de uma obra. E há muito tempo essa obra é cobrada de mim, desde o meu primeiro mandato ela é cobrada de mim. Tá? E por isso que eu fiz questão de vir nesse ato, de dar início das obras, que depois a gente vai ver as máquinas trabalhando, porque na outra eu quero estar lá em Garanhuns para a gente ver a ordem de serviço. Eu tenho dito aos companheiros ministros que eu, esse ano, dediquei muito o meu primeiro mandato a 3 coisas. O primeiro, reconstruir. Não sei se vocês sabem o que significa reconstrução. Tem muita gente que, quando começa a fazer uma reforma na sua casa, ele se arrepende e fala: por que eu não comprei uma casa nova? Ficaria muito mais barato. Se algum de vocês for fazer reforma na casa de vocês, pense bem que sempre é melhor comprar uma nova do que fazer uma reforma, porque o custo que você faz para fazer a reforma sempre duplica. E nós encontramos esse país semi-destruído. Praticamente todos os ministérios tiveram que ser reconstruídos. Todos os ministérios. Quase todos os ministérios a gente teve que reconstruir, porque o que fizeram nesse país não foi pouca coisa. Nesse país, senadores, deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais para ver se ganhava as eleições, e mesmo assim o povo teve a coragem de rejeitar. Porque o que foi feito com a economia brasileira foi um crime que, quem sabe, um dia o Ministério Público faça a denúncia e, quem sabe, um dia essas coisas sejam julgadas. Porque não é possível governar um país com tanta irresponsabilidade. Eu não sei se vocês atentaram para uma coisa que disse o ministro Renan. Nós, só este ano, num primeiro ano em que o Congresso Nacional fez uma coisa que não estava previsto nem na Constituição, que foi aprovar uma PEC da transição para que nós pudéssemos governar, foi pela primeira vez na história que o Congresso, eu sou muito grato a isso, aprovou uma decisão para colocar 168 bilhões para que a gente pudesse governar esse país. Porque senão o dinheiro tinha acabado em agosto desse ano. E nesse momento em que a gente está no primeiro mandato, só o ministro do Transporte vai investir na área de transporte 23 bilhões, o que é mais do que os 4 anos de investimento na área de transporte no governo passado. Se vocês não acreditam nisso, quando chegar em alguma cidade, algum estado, pergunte se alguém lembra de uma obra de infraestrutura feita no governo passado. Perdia-se o tempo de governança no gabinete do ódio,
contando mentiras, fazendo fake news e falando mal dos outros. Por isso que eu estou aqui nesse ato. É porque eu disse aos meus ministros que a gente teve que fazer esse processo de reconstrução. Ainda não terminamos, porque tem ministério que hoje tem metade dos funcionários que tinha há 15 anos atrás, quando eu governei esse país. E se a gente quiser que o ministério funcione corretamente, a gente vai ter que fazer concurso e a gente vai ter que colocar mais gente para trabalhar. Se a gente quiser melhorar a educação, a gente vai ter que contratar mais gente. A saúde é a mesma coisa. Bem, eu tenho dito para os ministros, olha, eu passei muito tempo para reconstruir esse país. Depois eu tive que dedicar à reconstrução da imagem do Brasil no exterior. Esse país não era recebido por ninguém e ninguém queria vir nesse país. Era como se tivesse tido um apagão em política internacional e o Brasil não era esperado por nenhum país e também nenhum país pedia para vir aqui. Ou seja, um país que já chegou a ser a 6ª economia do mundo estava praticamente fora do mapa das suas relações internacionais e da sua relação comercial. Fora. Nós resolvemos, então, recolocar o país no cenário mundial. E o país votou e votou com muita credibilidade. Eu já fui presidente 2 vezes e posso dizer para vocês que nunca antes na história do país, em nenhum momento da história desse país, esse país gerou a expectativa positiva da volta da democracia como ele gerou agora. Nós nunca fomos vistos com tanta importância e com tanta necessidade e com tanta vontade de gente investir aqui. Embora tenha caído o investimento externo, o Brasil é, hoje, o 2º país em opção de investimento externo, só perdendo para os Estados Unidos. Isso porque a gente ainda não fez a demonstração que a gente tem que fazer no mundo inteiro do significado dos investimentos nas obras de infraestrutura nesse país e do que vai significar a revolução da transição energética verde que a gente vai fazer nesse país. Não tem no planeta Terra nenhum país capaz de competir com o Brasil na produção de energia limpa, renovável, seja na área de eletricidade, seja na área de combustível. E o Brasil está se preparando para fazer uma verdadeira revolução energética nesse país, porque o mundo desenvolvido, que está preocupado com a questão climática e sabe que o ser humano é o único animal capaz de destruir o seu habitat natural, sabe que vai precisar de energia limpa e renovável. Ele sabe que vai ter que produzir carro verde, sabe que vai ter que produzir aço verde, sabe que vai ter que produzir tudo que depender de energia, com energia renovável, para que a gente possa descarbonizar esse planeta. Isso é o que está acontecendo, isso é que eu digo que o Brasil é a bola da vez. Então nós conseguimos recuperar esse país. A última reunião importante foi o G20 que nós fizemos, depois do meu discurso na ONU. Agora eu vou ao Catar, vou ao Emirados Árabes, Arábia Saudita e Alemanha, e vou levar o Rui Costa comigo, para que ele leve o Haddad também, para que a gente possa levar os projetos que nós temos e que nós queremos construir parceria com quem quiser investir nesse país. E eu tenho dito para os ministros, a partir de janeiro, eu não posso fazer voo de avião até dia 25 ou 26, por causa da operação do quadril. Eu passei 4 anos sentindo dor. Durante a campanha, eu mais gemia do que sorria. E o médico me disse, olha, Lula, você só vai operar quando você
estiver com uma dor insuportável. Até que chegou dia 29 de setembro, eu já não conseguia mais dormir, não tinha posição para dormir, não tinha posição para sentar e não tinha posição para andar. Eu falei, chegou a hora de entrar na faca, e eu tinha muito medo de anestesia. E posso dizer para vocês que a anestesia hoje também evoluiu muito. Já não é preciso ninguém ter medo da anestesia. E eu fiquei muito feliz porque 3 dias depois da cirurgia eu já consegui andar e consegui subir 8 degraus de escada. Numa demonstração de que é uma revolução na ciência brasileira essa operação. Se alguém estiver sentindo dor no quadril, por favor, não sinta dor. Bom, eu tenho dito para o pessoal o seguinte, se eu tive que viajar para que a gente pudesse reconstruir o país, se eu tive que viajar para que a gente pudesse recuperar a imagem do Brasil no exterior, a partir dessa última viagem, que é a questão climática nos Emirados Árabes, a busca de investimento no Catar e na Arábia Saudita e o encontro com os empresários na Alemanha, eu quero que vocês saibam que eu vou me dedicar a viajar esse país, a viajar cada estado, a visitar cada obra que a gente tenha feito. Eu quero dizer para vocês que vai ter muito investimento em educação nesse país, vai ter muito investimento em saúde nesse país. E vai ter muito investimento em todas as áreas, porque nós sabemos que o que vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente estiver gerando emprego, a massa salarial estiver crescendo, o preço da comida estiver baixando e o povo puder, inclusive, fazer uma viagem de avião para visitar os seus parentes de outros estados. Eu tenho dito o seguinte, se for inaugurar uma fábrica de cabeça de palito de fósforo, eu lá estarei. Lá estarei para passar para a sociedade brasileira a ideia do crescimento econômico, a ideia da necessidade da geração de empregos e a ideia de conquistar a cidadania para o povo brasileiro. E cada obra que a gente fizer para o Nordeste, veja, eu sempre digo o seguinte, eu não quero tirar nada de nenhuma região. Eu não quero tirar nada do Sul, não quero tirar nada do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, nada, absolutamente nada. Mas eu acho que nós temos que ter consciência que durante muitas décadas o nosso querido Nordeste foi esquecido pelo poder central. Me doía o coração quando a gente lia nos jornais que o maior índice de analfabetismo era no Nordeste, que o maior índice de mortalidade infantil era no Nordeste, que o maior índice de analfabetismo era no Nordeste, que o maior índice de desistência da escola era no Nordeste, que o menor índice de professores universitários era no Nordeste, que o menor de mestres, de doutores era no Nordeste. E eu ficava pensando, será possível, sabe, que quando Deus fez o mundo e fez o Brasil do jeito que é, e deu ao Nordeste tanta grandeza na época da descoberta, porque antes do rei Dom João VI fazer a capital no Rio de Janeiro, o Nordeste tinha regiões que era riquíssima, era a joia da coroa. E depois a gente foi um pouco que esquecido. Então eu não quero tirar nada de ninguém, eu quero apenas repor aquilo que nunca deveriam ter tirado do Nordeste, que é o direito de criar os seus filhos com muita decência. Nós não estamos exigindo nada que a gente não tenha direito. A gente quer ser apenas igual, a gente não quer nem ser melhor, mas a gente também não quer ser pior. E, portanto, a gente tomou a decisão de fazer, nós vamos retomar a Transnordestina. É uma estrada que, além de importância do ponto de vista econômico, tem para mim um valor muito simbólico, que foi na campanha de 2003, saindo do Crato, no Ceará, indo para Recife, um pedido do doutor Arraes, pedindo para mim, não esqueça de fazer a Transnordestina. E aí nós começamos a trabalhar o projeto,
teve muitos problemas, mas muito mais problemas dos próprios donos da ferrovia. Nós vamos agora recuperar, vamos fazer até Pecém, fazer até Suape, passando por Eliseu Martins, do Piauí. É por isso que nós tomamos a decisão de fazer a transposição do São Francisco. Vocês pensam que era fácil fazer? Muitos, depois de Dom Pedro, tentaram fazer. Dom Pedro, em 1846, já queria fazer a transposição. O mapa que a gente escolheu, Humberto Costa, para tirar a primeira água do São Francisco para Pernambuco, o mapa foi o mesmo local que o engenheiro alemão no século XVIII fez. Ele, no século XIX, ele chegou naquele lugar. Nós, com toda a modernidade de engenharia, ao fazer o estudo, chegamos no mesmo lugar que Dom Pedro tinha chegado. E muita gente era contra. Eu lembro que Alagoas era contra. Eu lembro que o Leste era contra. Eu lembro que o Sergipe era contra. O meu compadre, Marcelo Deda, eu fui fazer um comício em Aracaju e ele pediu para mim: ô Lula, eu posso falar contra a transposição? E por que, Deda? Porque o João Alves, o meu adversário, ele está muito na televisão batendo que você vai esvaziar o São Francisco. Falei: pode falar, Deda, fale contra, que eu vou falar por último, eu vou falar a favor. E ele... Eu lembro que tinha presidente que chegava no Ceará, fazia discurso de fazer a transposição. No Rio Grande do Norte fazia discurso de fazer a transposição. Na Paraíba fazia discurso de fazer a transposição. Quando chegava em Sergipe, Alagoas, Ceará, e na Bahia era contra, porque o Antônio Carlos Magalhães era contra. Graças a Deus, a gente elegeu o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia. Ele falou: olha, eu não sou contra, porque não é possível negar um copo d'água para os nossos irmãos do Nordeste, já que o rio não é da Bahia. O rio é um rio nacional. Sabe, então, nós fizemos essa obra que ainda não está 100% concluída, tem coisas a ser feita, mas eu acho que certamente será uma das grandes obras do século XXI acontecida no mundo. E assim a gente vai levando esse país. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: esse é um governo em que vocês não precisam falar bem dele o tempo inteiro. De vez em quando pode nos criticar, que a gente acha bom umas críticas, a gente pensa que está certo. Mas eu queria, aproveitando a presença da Raquel, que tem sido uma parceira, ela tem sido tratada com muito respeito e muita dignidade por todos os ministros, como é tratado o Caiado, como é tratado o governador de São Paulo, como é tratado o governador de qualquer estado. Veio para Brasília para conversar com o ministério do meu governo ou para conversar comigo. Ninguém quer saber se você é católico ou evangélico ou é ateu. Ninguém quer saber se você trouxe para o esporte, para o Santa Cruz, ou para o Náutico, para o Corinthians, ou para o Palmeiras, para o Vasco, ou para o Flamengo, para o Cruzeiro, ou para... Ninguém quer. Isso não me importa. Não quero saber se o cara falou bem de mim ou fala mal de mim. Eu quero saber o seguinte: o que você deseja nesta casa é útil e de interesse para o povo do seu estado. Se for, entre, que você será bem tratado. É assim que a gente vai governar este país. Por isso, Raquel, eu já conversei com o Rio sobre o metrô. Ele está preocupado, ele vai tentar lhe ajudar a encontrar uma solução para o metrô. E eu estou dizendo para você o que eu falo para todos os 27 governadores. Não tenham receio. Não traga apenas pedido. Traga um projeto. Se tiver projeto pronto, fica muito mais fácil a gente arrumar dinheiro do que se for apenas discurso. E aí eu acho, companheiros, que nós vamos discutir com a bancada de deputados e senadores
que é importante, Rui, que na hora da gente discutir determinadas emendas de parlamentares, que os ministros nossos procurem os parlamentares, mostrem a importância do projeto, mostrem o que é importante, porque a gente também não pode fazer emenda fazendo obra que não interessa a todo mundo. Às vezes, obra, quando a gente, joga dinheiro fora, a gente precisa concentrar os esforços para que a gente faça obra de envergadura para cada estado. E nós queremos transformar esse país. Primeiro, a economia voltar a crescer. Se nós já fomos a 6ª economia do mundo, a gente pode voltar a ser. Segundo, a massa salarial tem que crescer, porque se o povo estiver ganhando bem, ele vira consumidor. Se ele virar consumidor, vai vir mais indústria, vai ter mais comércio e todo mundo vai ganhar com isso. Nós queremos investir em escola, porque sem educação não há exemplo de país desenvolvido no mundo. Por isso, nós vamos criar bolsa para garantir que os estudantes do ensino médio não desistam da escola, que estudem e que o ensino médio seja profissionalizante. Por isso, tomamos a decisão da escola de tempo integral, não é apenas para melhorar a qualidade da educação e diversificar o que o menino vai fazer na escola, é também por uma questão de segurança. Tem muita bala sem vergonha perdida nesse país e nós não queremos que nenhuma bala perdida vá atingir as crianças, como está atingindo quase 4.000 crianças na faixa de Gaza. Nós queremos esse país de muita paz, sem ódio, sem mentira, sem provocação. A mim, vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo, porque para mim ele não existiu. Eu vou falar do futuro, porque é o futuro que vai garantir ao povo aquilo que ele sonha e aquilo que ele pensa todo dia e espera de nós. Por isso, Raquel, parabéns. Você percebeu que Renan é alagoano, mas ele sabe que um dia a Lagoa foi de Pernambuco. Ele sabe. Então, é por isso que, espertamente, ele mandou o tio mais esperto ir morar em Pernambuco. Porque pense num cabra esperto, esse pensa. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer aos deputados, aos senadores, aliás, dar os parabéns pela votação de ontem na comissão da CCJ. Eu espero que a gente tenha a aprovação da reforma tributária hoje, no plenário amanhã. Depois voltou a questão da indústria automobilística de Pernambuco. Eu acho que a Câmara vai ajudar a aprovar isso. E é o que eu tenho dito na minha relação com os deputados. Eu sempre respeito o deputado, porque o deputado não é obrigado a votar naquilo que eu quero, tal como eu mandei. Da mesma forma que eu penso um projeto de lei e eu mando para o Congresso Nacional, é normal que um deputado, ao ler o projeto de lei, fale: olha, eu não concordo com tudo isso aqui, eu acho que tem que mudar um artigo, tem que mudar. Olha, se essa mudança é para corroborar, se é para ajudar a melhorar o projeto, sabe, por que não acatar? Verdade. Sabe? Então é assim que a gente quer governar esse país. Um exercício da democracia plena. Vocês viram que os prefeitos agora, a gente mandou a lei garantindo que nessa crise de arrecadação que a gente está tendo, porque é uma crise engraçada, a economia está crescendo e a arrecadação está caindo, a gente não vai permitir que nenhum prefeito receba menos do que recebeu em 2022, da mesma forma que nós estamos repondo aos estados brasileiros aquilo que foi tirado do ICMS eleitoral sobre a campanha política, a gente vai repor para que os governadores também possam governar. E assim, Raquel, parabéns. Parabéns. Se Pernambuco continuar no ritmo que está, a Bahia vai sair do pedestal. Mas ontem a ministra Simone Tebet foi discutir comigo uns projetos, ela olhou no mapa do PAC e ela achou
que o Rio Grande do Sul está levando vantagem, porque está ganhando mais obra que todos os outros estados. Eu não quis crer, porque eu achei que era o meu Pernambuco. Depois me disseram que era a Bahia, mas ela provou para mim que é o Rio Grande do Sul. Então, companheiros, a gente está vivendo um outro período, um outro tempo. O que a gente precisa é saber o seguinte: 200 milhões de brasileiros estão esperançosos que a gente seja respeitosos com ele, que a gente tire o ódio da mesa, que a gente tire a mentira das nossas palavras e que a gente seja mais verdadeiro com esse povo, porque o povo precisa acreditar na política, a política precisa fazer por merecer, e se isso acontecer, quem vai ganhar é o povo brasileiro, que vai parar de sofrer. Um abraço, parabéns a Pernambuco e parabéns ao ministro do Transporte. Muito bem. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que... Você acompanhou a assinatura pelo presidente Lula e pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, da ordem de serviço para a duplicação de mais de 43 quilômetros da BR-423 no trecho entre as cidades de São Caetano e Lagedo, em Pernambuco. Esse primeiro lote do empreendimento está incluído no novo PAC e tem investimento previsto de mais de 330